Pessoal, vamos voltar aqui. Só antes de começar, respondendo duas perguntas. A primeira, o pessoal perguntou se o novo CPC ia cair na prova do TRT-8. Não cai. O edital todo se pauta no CPC anterior, mas o que eu falei no início para vocês? Vamos tentar compatibilizar, porque ainda que você queira fazer uma outra prova que caia o novo CPC, é bom para você já ir se familiarizando com alguns conceitos novos. Claro, eu tive cuidado aqui de não botar nenhum prazo. Se eu botasse prazo, você podia se confundir. É importante saber os prazos do CPC anterior. E a segunda pergunta é por que eu fico olhando para cima, gente? Eu fico olhando para cima porque tem uma televisão aqui, aí eu fico olhando para... Não é narcisismo, não. É para olhar o slide na tela. Não tô maluco olhando para cima, não, tá? É por isso. Então, vamos lá. Bom, a gente acabou o anterior, antes do intervalo, deixando esse exercício aqui, que eu acho que vocês já resolveram. O que vocês responderam aqui na sala? Qual o recurso cabível da decisão que, em acórdão não unânime, julga improcedente uma ação rescisória? Então, também colocou isso? Então, essa questão, ela é uma questão que já caiu, que teve uma incidência de erro muito grande. Por quê? O pessoal viu não unânime, foi direto. Deixa eu só perguntar. Estava só esperando você para você responder aqui antes de dar o gabarito, sério. Qual que você ia responder nessa? Qual que você ia responder nessa? Essa daí... Só para ver se você está na estatística. Eu responderia decisão... Embargo infringente também? Viu? Eu estava falando para eles que essa questão teve uma incidência de erro muito grande, que todo mundo foi direto em embargos infringentes. Viu o não unânime? Não teve dúvida. Mas qual era a pegadinha aqui? Não é embargos infringentes, porque só cabe embargos infringentes da decisão não unânime que julga procedente a ação rescisória. Essa era a pegadinha. Nesse caso, qual é o gabarito? Como não cabe embargos infringentes nessa demanda, e a gente viu que precisa esgotar as instâncias ordinárias, qual seria o recurso cabível? Se você não precisa interpor embargos infringentes. Recurso especial. Recurso especial e o extraordinário. Caberia RESP ou RE porque, pelo 530, só cabe embargos infringentes da decisão que julga procedente a ação rescisória. Por isso que eu tinha posto em atenção para vocês, cabem embargos infringentes da decisão não unânime que reforma em grau de apelação, sentença de mérito ou que julga procedente a ação rescisória. Quando não se julgar procedente uma ação rescisória, não cabe embargos infringentes e, por essa razão, o que você vai poder fazer? Direto interpor o RESP e o RE. Perfeito? Essa questão já caiu. É bom tomar atenção com ela, porque se cair de novo, vocês não caem nessa pegadinha. Reexame necessário, vocês já estudaram, já ouviram falar com certeza, mas eu queria falar um pouco sobre reexame necessário, para vocês saberem aqui e contextualizar em relação também a essa desnecessidade ou necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Olha o que eu botei aqui como pergunta. Em havendo reexame necessário, vocês sabem que não necessariamente é preciso ter uma apelação. É possível que você tenha reexame necessário e apelação, ou é possível que você só tenha reexame necessário. Perfeito? Numa hipótese em que você teve reexame necessário, mas você não teve interposição de apelação. Tendo em vista que a gente viu que é preciso para o RESP e para o RE o esgotamento das instâncias ordinárias. Será que nesse caso, pela não interposição de apelação, caberia RESP e RE? Pela mera existência do reexame necessário? Vamos pensar. Reexame necessário, para quem não lembra, é aquilo que está lá no artigo 475 do CPC, que diz que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal a decisão contra a sentença em face da fazenda pública, que, vem os casos ali, se profere contra a União, Estado, Distrito Federal, municípios, e que julga procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução de uma dívida pública. Nesses casos, o que acontece? O que é o reexame necessário? O reexame necessário vai ser a necessidade de que você submeta uma sentença que contraria os interesses da fazenda pública a um duplo grau necessário de jurisdição. Claro, muita gente diz que nem existe um princípio de duplo grau de jurisdição, que só está previsto em pactos internacionais, mas o fato é que nós temos um duplo grau de jurisdição.
No reexame necessário, o que acontece? Salvo nas hipóteses excepcionais que a gente já vai ver, quando você tem uma condenação da fazenda pública, essa condenação, se não estiver dentro das exceções, precisa ser reapreciada, reexaminada. E aí, com base nisso, a gente tem que responder algumas perguntas. Se o reexame necessário provoca um reexame, uma reanálise de uma sentença contra a fazenda pública, reexame necessário é um recurso? Será que o reexame necessário é um recurso? Não, perfeito. Não é um recurso. O reexame necessário não tem natureza jurídica de recurso por uma razão muito simples. O reexame é o quê? Necessário. Quando a gente estuda recurso, qual é a primeira característica que a gente estuda? Perfeito. Letícia lembrou? A primeira característica que a gente estuda dos recursos é a voluntariedade recursal. Você recorre porque quer recorrer, não porque você tem que recorrer. Essa é a primeira razão, o primeiro indício que o reexame necessário não é um recurso. Se ele não é um recurso, o que é o reexame necessário? Isso costuma cair muito em prova. Qual a natureza jurídica do reexame necessário? O reexame necessário é uma condição de eficácia da sentença. Qual a natureza jurídica do reexame necessário? Condição de eficácia da sentença. De onde é que você extrai isso? Dessa parte aqui. Não produz efeito a sentença contra a fazenda pública se não confirmada em segundo grau. Não produz efeitos, ou seja, o reexame necessário é uma condição de eficácia dessa sentença prolatada contra a fazenda pública. Quem é que é a fazenda pública? Quem compõe o conceito de fazenda pública? O conceito de fazenda pública, ele é composto não só pela União, Distrito Federal, municípios e, portanto, os entes federativos integrantes da administração pública direta, como ele também se compõe das autarquias, das fundações públicas de direito público e mais uma pessoa que a gente daqui a pouco vai ver quem é, que vai ser o Correio, vai ser a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, já vou dizer por quê. O 475, ele trata das hipóteses em que você não precisa de obrigatoriedade de interposição da apelação. Naquela pergunta que eu deixei antes para vocês, eu perguntei o seguinte: se o reexame necessário é uma condição de eficácia da sentença, se ele, portanto, não é um recurso, é possível que eu tenha reexame e apelação? Artigo 475, parágrafo 1º, haja ou não apelação, é preciso que se julgue o reexame necessário. Essa é mais uma prova de que o reexame necessário não é um recurso. Mas o que eu preciso que vocês se atentem? É possível que exista, mas é possível também que não exista a apelação. Voltando naquela pergunta anterior, se eu não apelo, o mero reexame autorizaria a interposição de RESP e RE? Ainda não vou responder, vou chegar lá daqui a pouco. Como eu falei para vocês, o reexame necessário ele tem que acontecer nas sentenças contra a fazenda pública, desde que elas não estejam nas exceções. Quais são essas exceções? As exceções dos parágrafos do artigo 475. Primeira exceção, você não precisa se submeter ao reexame necessário quando a condenação da fazenda pública não exceder 60 salários mínimos. Então, a fazenda pública foi condenada em 58 salários mínimos. Precisa de reexame necessário? Não precisa, porque está na exceção do parágrafo 2º. O mesmo se aplica para os embargos à execução fiscal de mesmo valor. Se os embargos procedentes afastaram uma condenação de até 60 salários mínimos, não há por que você fazer reexame necessário obrigatório. O segundo exemplo de exceção ao reexame necessário também está num parágrafo que é o seguinte, é o parágrafo que diz que você não precisa fazer o reexame necessário quando aquela decisão está em consonância com a jurisprudência. Para que você vai impor um reexame necessário se aquela decisão por A mais B já está decidida na jurisprudência? Duas súmulas em relação a esse assunto precisam ser conhecidas por vocês. A primeira súmula que vocês não podem se esquecer é uma súmula recente do STJ, que é a súmula 490, que diz o seguinte: eu não falei o valor de 60 salários mínimos? A súmula 490 do STJ fala o seguinte, olha só, 60 salários mínimos, mas a dispensa do reexame necessário não se aplica a sentenças ilíquidas. Não se aplica a sentenças ilíquidas, por que razão? Porque quando você olha lá para o artigo 475, parágrafo 2º, ele junta os 60 salários mínimos a uma sentença de valor certo. E isso era muito discutido na jurisprudência e quando veio a súmula 490, se extinguiu a controvérsia. Você precisa sim se submeter ao reexame necessário quando a sentença é ilíquida. Por exemplo, você, de alguma forma, processou a Fazenda Pública Federal, processou a União, pleiteando algum medicamento. E aí lá nesse medicamento,
você entrou com a ação fazendo aquele pedido de valor da causa meramente de alçada. Dá-se a causa o valor de 1 milhão, ou um valor menor do que 60 salários mínimos. Dá-se a causa o valor de 500 salários mínimos. O valor da causa, por si só, afastaria o reexame necessário? Não. Não por quê? Qual vai ser o critério para você saber se há ou não há necessidade de reexame? Você vai ver, na verdade, a sentença. Até que se liquide aquela sentença, você não vai poder saber se é ou não é caso de reexame necessário. Porque em relação às sentenças ilíquidas, a pedidos ilíquidos, você não precisa efetivamente apresentar o seu reexame necessário. Lembrando da sentença ilíquida, tem uma questão interessante também, lá no artigo que trata do rito sumário, é bom vocês conhecerem o parágrafo 2º ou 3º, salvo engano, que trata da questão dos acidentes de trânsito. Vocês sabem que acidente de trânsito, ele, independente do valor, ele se submete ao rito sumário do CPC. No acidente de trânsito, tem um parágrafo do 475 que diz o seguinte: nas sentenças que tratam de acidente de trânsito, você não pode ter nunca sentenças ilíquidas. Então, o que pode cair numa prova discursiva? Por exemplo, alguém pleiteou uma indenização por uma colisão de veículo. E aí, no caso da sentença, o juiz não liquidou aquilo ali. Queria submeter uma liquidação por arbitramento, por artigo ou por cálculo. Pode isso acontecer? Qual o recurso cabível dessa decisão? Qual é o provimento jurisdicional cabível dessa decisão? Quando essa questão caiu em prova, o que muita gente respondeu? Espera aí, se a sentença é ilíquida, o que eu tenho que fazer? Liquidar. Então, a resposta quase unânime dos candidatos foi qual? Vou fazer uma liquidação por cálculos ou uma liquidação por arbitramento, vou promover perícia para liquidar o valor. Não pode. Parágrafo 2º ou 3º do 475, salvo engano, 3º, nas ações, nas ações relativas a acidente de trânsito, inciso 2 e 3 do artigo do rito sumário, você nunca vai poder ter sentenças ilíquidas. Então, qual seria a resposta da prova? O que você devia provocar? Embargos de declaração para obrigar que o magistrado liquidasse aquela sentença. Não liquidação, você ia fazer um embargo de declaração para que ele fizesse por si só. Mas, voltando à questão do reexame necessário, essa súmula é importante e uma outra questão importante que vocês têm que saber é que também não se aplica a necessidade de reexame quando se tratar, como eu já disse para vocês, de decisão que está em consonância com o plenário do STF. Isso sempre cai. Atentem para isso daqui. Só é exceção ao reexame necessário quando a decisão está em consonância ao plenário. Decisão de turma não vai afastar reexame necessário, só a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Decisão do plenário afasta isso? Não. Só decisão do plenário do STF. E além disso, súmulas ou do TST, ou do STF, ou do STJ, mas jurisprudência, você só vai afastar reexame necessário se tratar do plenário do STF. É uma peculiaridade, uma letra de lei que eles costumam cobrar, vocês precisam ficar atentos para não se confundir, tá certo? O que mais que a gente tem que pensar? Essas exceções do reexame necessário, elas estão no novo CPC? Como eu falei para vocês, o novo CPC não cai na prova de vocês, mas como vocês precisam conhecer algumas questões sobre o novo CPC, eu vou tentar, na medida do possível, trazer esses insights sobre o novo CPC. Como é que está o reexame necessário no novo CPC? Só para não confundir vocês, ele está mantido lá, mas olha a diferença dos valores. Se antes só era exceção ao reexame necessário 60 salários mínimos, como é que está no novo CPC? 1.000 salários para a União, 500 salários para os estados e Distrito Federal, 100 salários para os municípios. Ou seja, como é que o reexame necessário foi enxergado pelo novo CPC? Como uma hipótese ainda mais excepcional. Qual vai ser a regra? A regra vai ser você não ter reexame necessário. Porque se a Fazenda Pública quiser se conformar com uma condenação, ela tem que ter esse direito para poder dar maior celeridade à prestação jurisdicional. Tem um dado que indica que praticamente 80%, eu não sei o dado ao certo, só para não confundir vocês, que mais da metade das demandas propostas nos tribunais tem como réu a Fazenda Pública. Então, o novo CPC, naquela ideia de pensar a celeridade, ele se ocupou de afastar essas desnecessidades processuais para um dos maiores litigantes que a gente tem. Por exemplo, vocês discutem muito isso em administrativo. A Fazenda Pública pode celebrar acordos administrativos? Geralmente, uma doutrina mais clássica ia dizer o quê? Não. Não por quê? Princípio da indisponibilidade do interesse público, eu não posso celebrar acordos. Isso não mais se justifica hoje em dia. Se você tem uma administração pública desburocratizada, gerencial, de resultados, que quer atender da melhor maneira o interesse público, o que ela tem que pensar? Pode ser que num acordo
ela pague uma indenização menor do que numa condenação. Então, por que eu vou afastar a possibilidade de um acordo processual se a fazenda pode se beneficiar? Então, cada vez mais o direito administrativo vem sendo relido e filtrado à luz do que a Constituição determina, e esse é um bom exemplo de afastamento da litigiosidade da fazenda pública. Voltando àquela pergunta que eu falei para vocês. Reexame necessário não é recurso, é condição de eficácia da sentença. A gente viu que em relação ao RESP e ao RE, eu tenho que esgotar as instâncias ordinárias. Juntando tudo isso, eu posso interpor um RESP e um RE sem que a fazenda pública tenha apelado, porém tenha acontecido o reexame necessário? Sim ou não? Todo mundo acha que sim? Não tem opinião formada sobre o assunto? Né? Essa é uma pergunta também de uma decisão jurisprudencial recente que pode aparecer na prova e é muito importante vocês conhecerem. Se você tentasse raciocinar pela lógica do esgotamento das instâncias ordinárias, você dizer que não cabia porque não foi interposta a apelação. Só que em relação a isso aqui, ao Estado tudo, né? Como é o Estado que é o réu, vamos pensar com carinho. Foi decidido nesse RESP que, pela mera existência de um reexame necessário, ainda que não tenha havido apelação, é possível sim que se conheça do RESP e do RE. Leonardo teria acertado essa questão, porque nesse RESP 905-771, o que se reconheceu? A ausência de recurso da Fazenda Pública, no caso aqui, a ausência desse recurso relativo à apelação, não impede que ela recorra do aresto proferido pelo tribunal de origem em razão da remessa necessária. Em havendo reexame necessário, ainda que não tenha acontecido a apelação, é possível a interposição de RESP e de RE. Isso pode aparecer na prova e é bom vocês conhecerem. Eu trouxe um exercício aqui provando que isso já caiu, para a gente tentar responder. Não tem a menor dificuldade com base no que a gente viu até aqui. Sobre o reexame necessário da sentença proferida contra a Fazenda Pública, é correto afirmar que ao reexame necessário é permitido ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Errado, perfeito. Tem uma súmula expressamente dizendo o oposto a isso. As decisões por maioria proferidas em reexame necessário para reformar a sentença de mérito admitem embargos infringentes. Também tem uma súmula, perfeito, Luiz lembrou, tem uma súmula dizendo exatamente o oposto em relação a isso. É admissível recurso extraordinário ou especial interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão do reexame necessário, mesmo que não tenha havido apelação. É esse, é o que a gente acabou de ver. Para a Fazenda tudo, né? Na dúvida, deixa a Fazenda ter todos os direitos que ela merece, coitadinha, né? Às vezes às vezes, né? Bem pouquinho. Ainda que você não soubesse a súmula do reexame necessário, ainda que você não soubesse a súmula dessa do embargos infringente, só por conhecer essa jurisprudência já acertaria a questão. Já mataria a questão, já marcaria C, que é justamente a que a gente tinha que ter visto. Essa daqui viola a súmula 45 do STJ, que diz exatamente o que o Leonardo lembrou. Em reexame necessário, você não pode prejudicar a decisão em primeira instância contra a Fazenda Pública, mais ou menos aquela ideia que você encontra no processo civil da vedação da reformatio impejus, quando você não devolve matérias, essa sentença não pode prejudicar a sua situação anterior, e em sede de reexame necessário, a condenação não pode agravar a decisão anterior. Por que isso? A Fazenda Pública não quis recorrer. Ela foi, em tese, obrigada, porque se tratava de um reexame necessário, que nem recurso é. Por conta disso, não pode prejudicar a situação da Fazenda. Súmula 390 matava a alternativa B. Nas decisões em maioria em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes. A C é a certa que a gente viu. As sentenças ilíquidas não se sujeitam ao reexame necessário. A gente viu a súmula 390 também, 490, perdão, que diz justamente o oposto. Sentença ilíquida se sujeita, sim, a reexame necessário. E, por fim, é vedado ao relator, nas hipóteses em que poderia fazê-lo em recurso de apelação, julgar monocraticamente reexame necessário. É possível, sim, que você julgue monocraticamente reexame necessário, aplicando aquela hipótese lá do 557 de julgamento monocrático. Você tem a súmula 253 do STJ, que diz que o 557 se aplica, sim, também em caso de reexame necessário. Mas ainda que você não conhecesse nenhuma dessas súmulas, 4 alternativas só de súmula, ainda que você não conhecesse nenhuma delas, você mataria a questão só de saber jurisprudência. Cada vez mais é importante, em qualquer prova, principalmente essa de analista, conhecer bem a jurisprudência dos tribunais superiores. STF, TST e STJ tem que estar sempre na ponta da língua,
porque é muito importante. Principalmente hoje em dia, e o novo CPC vai consagrar isso, de você cada vez mais dar força aos precedentes. Aquilo que eu falei no início para vocês do novo CPC sobre o Musterverfahren, incidente e repetição de demanda repetitiva, ele justamente consagra essa ideia de que você quer cada vez menos discutir matérias que já foram decididas, para você se ocupar com outras e demandar maior tempo em relação àquelas. Tá certo? Essa questão, então, ficou mais fácil conhecendo a jurisprudência. No juizado especial, cabe reexame necessário? Não cabe reexame necessário, perfeito. Por que não cabe? Porque os juizados especiais são pautados por uma lógica de celeridade e não faria sentido que você obrigasse um reexame necessário e protelasse ainda mais, postergasse ainda mais a solução de um conflito que em tese era para ser rápido, né? O juizado nasceu para ser rápido, mas a gente vê na prática que nem sempre ele é tão rápido quanto deveria. Mas também não caberia por não caber demandas contra a Fazenda Pública. Perfeito. Perfeito. Luiz lembrou do seguinte, não cabe demanda contra a Fazenda Pública em juizado, mas juizado especial civil e criminal. No juizado especial federal, da Lei 10.259, e na Lei 12.153, do juizado especial de Fazenda Pública, quem que são os réus? A Fazenda Pública. Aqui, a União, até 60 salários mínimos, competência absoluta. Aqui, municípios e os estados, para você desaguar um pouco a competência da vara de Fazenda Pública. Por isso aqui, mais perfeita a sua pergunta. Na 9.099 isso não vai se aplicar, porque a Fazenda Pública não é parte nesses processos. Perfeito? Para vocês de casa, acho que não sei se vocês ouviram a pergunta, mas foi uma boa pergunta do Luiz, dizendo o seguinte, ó, na Lei 9.099, Fazenda Pública não pode ser parte. Então, essa lógica de vedação do reexame necessário só se aplicaria na Lei dos Juizados Especiais Federais, artigo 13, e na Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, artigo 11. Perfeito? Lembra que eu falei que eu ia misturar todos os assuntos. A gente volta lá para as condições da ação para analisar uma questão em relação a elas. Condições para o regular exercício do direito de ação. Quando elas podem ser analisadas? Onde elas podem ser analisadas? São perguntas diferentes. Quando elas podem ser analisadas? A qualquer tempo. Onde elas devem ser analisadas? Na petição inicial. São perguntas diferentes que é importante a gente pensar em relação a elas, e eu vou desmembrar aqui com vocês, começando por onde e como. Como é que você analisa a presença ou a ausência das condições da ação? Você tem uma teoria para isso. Já caiu em prova a teoria da prospetazione. Nada mais é do que sinônimo de teoria da asserção. O que é a teoria da asserção? Você tem que analisar a ausência ou a presença das condições da ação na petição inicial, nas assertivas deduzidas pelo autor. Teoria da asserção, ela exige que você verifique a ausência ou presença das condições da ação em status assertionis. O que é isso? À luz do que o autor escreveu na sua petição inicial. Se para analisar uma condição da ação você precisar de dilação probatória, aquilo não é mais condição da ação. Aquilo passou a ser o quê? Mérito. Você só trata de uma condição da ação quando você não precisar de dilação probatória. Voltando naquela lógica, se você precisou de dilação probatória, já saiu do campo da condição da ação, já saiu do campo da extinção sem mérito. Passou a ser o quê? Uma improcedência ou uma procedência, dependendo do caso. Então, onde efetivamente, você analisa as condições da ação? Na petição inicial. Onde? E o quando? Quando que você analisa as condições da ação? A qualquer tempo e grau de jurisdição. É o que diz o 267, parágrafo 3º, que fala que além de serem conhecidas de ofício, as condições da ação podem ser vislumbradas em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não existir decisão de mérito. Essas condições não precluem, então? Será que há uma eficácia preclusiva do conhecimento das condições da ação? Discussão jurisprudencial. O que se entende hoje? Você pode discutir até não existir uma sentença de mérito, mas qual é a grande pergunta que se coloca? E nos tribunais superiores? Qual seria o grande problema de você conhecer de ofício uma condição da ação num tribunal superior? O que provavelmente não teria acontecido que é imprescindível para um recurso extraordinário especial? Começa com P. O pré-questionamento. Provavelmente, essas pessoas que vão discutir condição da ação em RESP-RE não pré-questionaram isso. Perfeito? Se elas não pré-questionaram, em tese, não caberia conhecimento de ofício em RESP-RE da ausência de condição da ação. Mas como é que se entende hoje em dia? Tem uma súmula do STF,
a gente vai chegar lá nela, súmula 456, que diz o seguinte: quando você conhece do recurso especial ou extraordinário, a súmula do STF então só falou do extraordinário. Quando você conhece um recurso extraordinário, eu vou chegar lá no slide, se você quiser, Luiz. Quando você conhece do recurso extraordinário, você tem que aplicar o melhor direito à espécie. O que é aplicar o melhor direito à espécie? Por exemplo, conhecer de ofício questões de ordem pública. A ausência das condições para o regular exercício do direito de ação são questões de ordem pública. Então, se eu já estou lá no RESP e no RE, ainda que não tenha havido pré-questionamento, eu vou de ofício conhecer aquilo ali. Então, não está pacificado, mas é uma jurisprudência forte, firme, no sentido de que o STF, isso aqui eu já falei para vocês, de que o STF, a súmula 456, como você tem que aplicar o melhor direito à espécie, ainda que não tenham sido pré-questionadas as condições do regular exercício do direito de ação, você pode conhecer sim em sede de RESP e de RE. O STF tem essa súmula específica e o STJ, por sua vez, aplica por analogia a súmula 456. Então, como é que está a jurisprudência hoje em relação ao tema? Tanto o STJ quanto o STF reconhecem de ofício, em havendo arguição também da parte, a ausência de condições da ação nas instâncias extraordinárias. O que eu queria falar com vocês em relação a isso? Tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário são recursos extraordinários. Por mais que um se chame especial e o outro se chame extraordinário, os dois são extraordinários, porque eles não são meras instâncias revisoras. Quando você quer rediscutir o mérito de uma decisão, quando você quer uma reforma por erro em procedendo ou por erro em judicando, quando você quer anular ou reformar uma decisão, você faz isso por apelação, você faz isso por embargos infringentes, você faz isso pelos recursos ordinários. Você não faz isso em tese em extraordinário especial, porque o extraordinário especial são conhecidos como instâncias que não são meramente revisoras. Ali você vai discutir a violação da lei federal ou a violação da Constituição. Você não está só ali para discutir. É por isso que você tem tantas súmulas, tanto do STF quanto do STJ, obstativas de recursos. Aquela súmula 7, não pode conhecer do recurso quando você vai reapreciar fatos. Por que você não pode reapreciar fatos em RESP e RE? Porque você não está ali para revisar nada. Você só está ali para ver a melhor aplicação da lei federal e da Constituição em cada um dos casos. Então é importante saber isso. A questão pode mencionar os dois como extraordinários e eles são mesmo. A diferença é que um se chama especial e o outro se chama extraordinário. Essa possibilidade que você perguntou, Luiz, de conhecer as condições da ação em sede de RESP e RE, elas simbolizam um dos efeitos dos recursos. Os recursos têm vários efeitos, a gente já vai chegar neles, mas um dos efeitos dos recursos é o chamado efeito translativo dos recursos. O que é o efeito translativo dos recursos? É a possibilidade de você devolver ao tribunal questões de ordem pública. Condição da ação não é questão de ordem pública, então você poderia devolver, pelo efeito translativo, essas condições da ação, essa análise de ausência ou presença das condições da ação.